Olá pessoal, seja bem-vindo ao teu lugar. E aí, fecha a igreja por causa do coronavírus? Não fecha? As autoridades mandam fechar? Silas Malafaia fala que não vai fechar a igreja. O que é que você pensa sobre isso? O que é que a Bíblia fala? Eu quero trazer para você uma visão equilibrada sobre este assunto, então vem comigo, chegou a hora de teu lugar. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Tarles Elias, você está aqui no teu lugar e eu quero trazer para você um pouco de lucidez com relação a este assunto do coronavírus e do fechamento das igrejas. Alguns dizem assim, olha, é prudente, precisamos fechar os templos, não ter aglomeração de pessoas. Outros dizem assim, não se feche igreja, a última porta que deve se fechar é a igreja, porque a igreja deve atender o necessitado. A igreja já enfrentou tantas perseguições e precisa estar aberta agora nesse tempo de aflição. Então eu quero trazer para você aqui, seguidor do nosso canal, um pouco de lucidez sobre isso, de equilíbrio nesse momento de extremismo, uma visão equilibrada sobre este assunto e um pouco de Bíblia também, para que entendamos as direções que o próprio Deus dá na sua palavra. Uma coisa que a Bíblia fala e que nos guarda e que nos protege, nos dá consolo, é que nós não tememos más notícias. E graças a Deus por isso, irmãos, porque o Senhor tem nos guardado. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós confiamos no Senhor. A nossa confiança está depositada em Deus e é nele que nós colocamos toda a nossa fé. Por isso não tememos más notícias, graças a Deus, que o Senhor nos livrou até hoje e continuará nos livrando. É o Senhor que está protegendo nossas vidas, porque a Bíblia fala que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Portanto, sabemos que o que está protegendo a nossa vida é o próprio Deus. O Senhor tem guardado a nossa vida, porque é o Senhor que tem guardado nossa cidade. Outra coisa que estão falando aqui na internet é que igrejas que estão se fechando agora para poder se precaver contra este vírus, esse coronavírus, são igrejas que não têm fé, pessoas que não podem pregar sobre fé e que estão covardes com um vírus, aí uma gripe qualquer. A igreja enfrentou várias perseguições, mas agora está se fechando por causa de uma simples gripe que está vindo por aí. Pois é, irmãos, mas a Bíblia fala também que a fé sem obras é morta. A Bíblia nos diz que se eu vejo um irmão passando necessidade, que eu não devo apenas orar pela vida dele, mas além de orar, devo supri-lo também com tudo aquilo que ele necessita. Portanto, da mesma forma, nós temos fé em Deus e cremos que é Ele que nos livra, mas a nossa fé sem obras, ela é morta. Portanto, além de orar e clamar a Deus para que Ele nos proteja, precisamos também fazer e executar todas as medidas de precauções que as nossas autoridades têm nos orientado, para que então tenhamos coerência com a fé, o discurso que nós temos, com as obras que nós fazemos. Uma coisa interessante é que essas pessoas que falam que a igreja não tem fé ou é covarde, alguma coisa assim, não está entendendo a outra parte da Bíblia que ensina outras coisas. Eu quero te mostrar agora João capítulo 7, versículo 1. O próprio Senhor Jesus fez aqui, tomou uma atitude de precaução. Veja comigo esse texto. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. O próprio Senhor Jesus tomou medidas de precaução para que não matassem ele antes do tempo. Ele andava pela Galileia, não andava pela Judéia para poder se precaver. E agora, Jesus não tinha fé? Não temam aquele que pode matar o corpo. Ele mesmo falou isso? Ou ele tomou medidas de precaução para que ele resguardasse a própria vida e então morresse no plano de Deus na cruz, como ele planejou desde a eternidade? Jesus então não tinha fé? Cuidado com essas afirmações, né? Quem disse que nada ia acontecer conosco se nós fôssemos crentes, se nós adorássemos o Senhor? Tem gente falando o seguinte, olha, você é crente, nenhuma praga vai chegar até a sua tenda. Não vale encantamento contra Israel. O Senhor te protege porque você é a menina dos olhos de Deus. É o Senhor que te guarda. O Salmo 91 fala que nenhuma praga chegará à nossa tenda. Nós estamos protegidos pelo Senhor. Então cuidado, que quem falou isso daí foi Satanás.
Satanás que falou essas palavras para Jesus. Jesus, olha, está escrito, pula daqui para baixo, porque dará ordens aos anjos a teu respeito para que te guardem. É o que está escrito no Salmo 91, inclusive. Mas Jesus falou o seguinte, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Cuidado para você não entender a palavra de Deus de forma equivocada e transformá-la numa palavra satânica. Porque o próprio Satanás usou a palavra de Deus e transformou a palavra de Deus na boca dele de forma distorcida numa palavra demoníaca. Cuidado, porque a distorção da palavra de Deus pode levar muitas pessoas à morte nesse tempo de coronavírus. Alguns estão ainda achando que é uma perseguição religiosa com relação ao fechamento das igrejas. Ora, meus irmãos, então se é uma perseguição contra a igreja, então também é perseguição contra o candomblé, contra o espiritismo, contra o catolicismo, contra toda a reunião de público, contra o comércio, contra o shopping, é perseguição contra a academia. Então, não se trata de uma perseguição religiosa, mas de precauções sanitárias, de pessoas inteligentes que entendem que precisam se guardar nesse momento, que estão estudando o caso. Eu não quero trazer nenhum tipo de alarmismo aqui, mas o caso é grave. Nós temos visto isso no mundo inteiro. São milhões de pessoas com suspeita de coronavírus e milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares já infectados. Quantas mortes precisam acontecer para a gente entender que precisamos nos precaver também? A própria Bíblia nos orienta a precaver e você vê, o povo de Israel, na lei de Deus, foi orientado a tomar algumas precauções de leis dietéticas e de higiene também. E a história prova que o povo de Israel era mais saudável, visto que eles atendiam às precauções que o próprio Deus colocou na lei com relação à higiene pessoal. A Bíblia nos orienta sobre isso. Não é porque a Bíblia fala que eu não devo, que eu não morrerei se eu beber alguma coisa mortífera, que eu devo sair bebendo coisas mortíferas por aí. Há uma sensatez nisso tudo, né? As pessoas estão confundindo isso. O que estamos fazendo, pessoal, por exemplo, a nossa igreja, desde o começo da semana, já fechamos todas as reuniões de público. A igreja continua aberta, mas o templo, o salão está fechado para que não haja aglomeração de pessoas. Esse termo, a igreja está fechando, é um termo equivocado. Nenhuma igreja está fechando. Nós estamos apenas nos reunindo em casa, porque até hoje, pelo que eu sei, igrejas são pessoas. Igreja não está limitada a 4 paredes. A igreja somos nós e nós podemos adorar a Deus na nossa própria casa por enquanto. Depois voltaremos às reuniões de forma mais equilibrada, de forma mais saudável. É um momento de solidariedade com o próximo e a igreja tem que aprender isso porque o Senhor nos ensinou a amar o próximo e zelar pela vida do próximo, cuidar da vida do próximo. Desculpa eu estar nervoso aqui neste momento, mas eu não quero que esta conta caia nas minhas costas lá na frente. Eu não quero ter que prestar contas nem com Deus, nem com a sociedade, nem com os irmãos da igreja, por irresponsabilidade da minha parte como líder da igreja de não fechar quando todo mundo manda fechar e eu mando abrir. Irmão, quem vai dar conta daquele que morrer por tua causa? Quem vai dar conta daquele que morrer por causa da tua irresponsabilidade, porque você não fechou as reuniões de público? Por que você não quer fechar as reuniões de público? Você vem com essa história que você quer atender as pessoas, tomara que seja essa a tua motivação mesmo. Porque eu tenho muitos amigos pastores que estamos discutindo sim como é que vai ser para pagar as contas da igreja, porque além de pastores, somos administradores. E como administrador, o nosso aluguel aqui com dezenas de milhares de reais, nossas contas mensais são dezenas de milhares de reais, né? Tem igrejas menores, como é que a gente vai fazer? A luz vem, a água vem, o imposto vem, e como é que a gente vai pagar os funcionários da igreja que trabalham lá pra gente, que trabalham na comunidade, como é que a gente vai fazer isso? Né? Então a gente, como administrador, tem que pensar nisso também, só que todo mundo está sofrendo com isso. Eu estou aqui na minha empresa, acabei de ter uma reunião com meus sócios para perguntar como é que a gente vai lidar com os próximos meses. Todo mundo está no mesmo barco, não podemos ser egoístas agora. Se é essa a tua preocupação, irmãos, cuidado.
Eu vejo algumas igrejas agora com vantagem, inclusive a nossa, não quero ser aqui jactancioso em momento algum, mas graças a Deus, há 9 anos que eu ensino o povo a entregar com toda a liberalidade as suas ofertas. Ai daqueles que são de campanhas, né? Porque agora não vai ter campanha, não vai ter como fazer envelope novo, 3, 4, 5 envelopes, aí vai cair a arrecadação, como é que vai fazer, né? Graças a Deus, nunca obrigamos ninguém em nossa igreja a entregar nenhum real sequer, nunca obrigamos a dar o dízimo, nunca obrigamos a dar a oferta, e as pessoas da nossa igreja sempre ofertaram. E eu nunca vi, irmãos, quero contar um testemunho aqui para você. Desde que fechamos as reuniões de público, nós batemos o recorde de pessoas que pedem para nós o número da conta da igreja, estão fazendo depósitos, transferências, porque tem responsabilidade. Graças a Deus ensinamos as pessoas como devemos lidar com a responsabilidade do reino de Deus, e não é por obrigação, não tem campanha, não tem troca com tijolinho, fronha, com o azeite, com rosa, não tem troca com nada, as pessoas são inteligentes, adoram ao Senhor e dão com alegria. Agora, coitado daquele que vive de campanha, vai fechar o templo e agora como é que vai arrecadar, não é verdade? Vamos ser sinceros, muitos estão preocupados com isso. Eu, como administrador, também estou preocupado, mas estamos sentando, fazendo nossas contas, Deus nos livrará, Deus nos dará bom êxito nisso tudo, Deus nos dará condição de manter a igreja aberta, né? Estão falando também, esse é o cúmulo, desculpa se eu estou um pouco aqui nervoso nesse vídeo, eu vejo líderes aqui na internet falando, não vou fechar a igreja, não vou fechar a igreja porque a igreja deve se manter aberta para atender o necessitado quando ele precisar. Poxa, que legal. Mas e as recomendações? Não, mas eu não vou fechar, a igreja não se fecha. Pois é, tem líder falando que vai ficar com a igreja aberta, olha o cúmulo. Porque se entrar alguém com coronavírus, eu tenho que impor as mãos sobre esta pessoa. Meu Deus do céu. Primeiro, não precisa impor a mão sobre as pessoas, embora a Bíblia fala, chame os presbíteros para que imponham as mãos, mas a oração da fé salvará o enfermo. Não é o ato de impor as mãos, né, sobre alguém que está infectado com o coronavírus. E outra coisa, por favor, irmãos, você que escutou esse líder falar, olha que vai impor as mãos a quem está com coronavírus, se você está com sintomas de gripe, de coronavírus, fique em casa, não saia, não vá para a igreja dele para ele impor as mãos sobre você, porque você vai contaminar ele e vai contaminar as pessoas que estão lá se reunindo também, pela irresponsabilidade desses líderes que querem manter o templo aberto, achando que nada vai acontecer porque somos servos de Deus. Misericórdia, irmãos. É um tempo de prudência. É um tempo de prudência. Eu quero trazer aqui para você um pouco de lucidez com relação a isso. Eu não sou um desigrejado também, eu tenho igreja, nossa igreja tem mais de 500 membros, nós temos uma rede de igrejas aqui no litoral de São Paulo, na capital de São Paulo. Foi difícil tomar essa decisão, mas entendemos que somos cidadãos de uma comunidade que precisa da igreja agora, que a igreja precisa dar exemplo. A igreja precisa dar exemplo. A Bíblia nos ensina a sermos submissos às autoridades superiores. A recomendação já foi dada. Por que a gente não vai obedecer? Por que é que a igreja tem que ser rebelde? Com um monte de texto fora do contexto, né? Pega aquela frase do Tozer, né? Ah, não, a igreja, no mundo assustado, temos que ter uma igreja corajosa. Corajosa é a igreja que consegue fechar as suas portas para poder, então, atender às recomendações das nossas autoridades. E essa parte de ser submissa à autoridade que foi levantada por Deus? Ora, está na hora da gente aprender um pouco mais com a palavra de Deus. Irmãos, eu creio num avivamento nos lares da igreja. Nós promovemos agora o fechamento dos templos, das congregações, e vamos nos reunir em casa e fazermos cultos online. Vai ser novidade pra gente nunca fez isso também. Mas eu estou vendo um mover em que as pessoas estão felizes porque dentro das próprias casas vão se reunir famílias, marido, esposa, filhos, para adorar o Senhor Jesus nos lares. Você já imaginou o avivamento que pode acontecer dentro da casa das pessoas que não têm costume, talvez, de fazer um culto no lar,
Que as suas casas não têm costume de ter oração coletiva entre marido e mulher, entre pais e filhos. Você já imaginou todos reunidos numa sala? Por causa desse problema, nós criarmos uma grande oportunidade, porque se você ler na Bíblia, todas as vezes que a igreja foi perseguida e teve que tomar alguma atitude, a igreja cresceu e se multiplicou. Nós estamos agora com uma rede de pessoas que estão compartilhando os links da nossa igreja para que mais pessoas assistam o culto. Pessoas que talvez nunca pisariam na igreja. Olha, nós temos um pouco mais de 500 membros. Mas quantas pessoas será que vão assistir nossos cultos? Veja que grande oportunidade nós temos agora de pregar a palavra através das redes sociais e da internet. Então, irmãos, vai aqui a minha recomendação. Você pode não concordar comigo, pode comentar aqui abaixo, mas cuidado, porque a responsabilidade é tua também. E você vai prestar conta com as autoridades e com Deus pela atitude que você tomou. Tá certo? Eu espero que você compartilhe esse vídeo. Eu vou deixar um versículo para você. Provérbios, capítulo 22, versículo 3. Veja só. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. O que você vai ser? Você vai ser o prudente ou você vai ser o ingênuo? O prudente vê o mal e se esconde. Tá na Bíblia isso daí. Tá bom? Se foi bom para você e você acha que vai ser relevante para alguém também ouvir esse vídeo, compartilhe com toda a sua rede. Vamos conscientizar as pessoas. Eu sou pastor, irmãos, há 17 anos. Nunca desci do púlpito, sempre estive na igreja, mas chegou a hora de mostrar que somos igreja fora das quatro paredes também. Tá bom? Deus abençoe você e a sua casa, e se você quer estudar, tem um lugar.